Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa que trata de assuntos do dia a dia do mundo condominial. E o tema de hoje, logo após a vinheta. Estamos de volta. Antes de começar o nosso programa, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de atualização. E o tema de hoje com o nosso amigo Walter Pérez. Gustavão, primeiro que assim, deixa eu falar uma coisa aqui. Para tu. Falar para tu aqui. É que no outro programa, como a gente estava com um convidado especial, a gente acabou ficando... Volta, Montu. Mas, assim, uma satisfação para nós tê-lo de volta. Muito obrigado. Tê-lo de volta aqui. Né? O Ricardo Montu cumpriu bem o papel, mas... Obrigado, obrigado. Eu tava lendo os comentários outro dia, Pedro Rosenda, dos últimos programas, Pedro Rosenda tava perguntando, cadê o Moretti? Eu falei, calma, ele volta. Ele tava lá resolvendo... Obrigado, Pedro. Obrigado, hein, cara. Resolvendo as tretas do mundo condominial. Deixa. E também quero mandar um abraço aí, pessoal, para Paula Oliveira, do Condominas. Paulo Oliveira? Paula Oliveira, do Condominas, ela assiste a gente, nosso programa. Não. Tá? Conversei com ela falou, não, eu assisto o programa de vocês. Muito bom, então, muito bom. Estamos bom de audiência. Que bom, fico feliz. E trouxemos no último programa alguém de Minas, né? Vamos lá. Hoje vamos falar de portaria remota. Vamos debater um pouco aqui, discutir um pouco. E a gente fala assim... Primeiro, a gente tinha uma ideia da portaria remota muito mais para condomínios menores, condomínios com menos unidades. E eu estava dando proposta num condomínio, depois acabei desistindo, e um condomínio com 400 unidades, o rapaz falou, não, nós estamos implantando aqui a portaria remota. Lógico que tem algumas... Em Santos? Em Santos. Em Santos é mais comum. Mais tranquilo. Na rebaixada, Santos Mais é tranquilo. mais comum. Tem uma outra situação também, né? Eles têm não que vá deixar de ter, não vai ter um outro porteiro, mas vai ter alguém também por trás, um suporte e tal. Então, são situações que estão crescendo até por conta dessa economia que a portaria remota dá em relação à portaria tradicional, portaria orgânica. E a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto aí. Eu falo que antes a gente era... Não vou dizer avesso, mas a gente tinha um pouco de restrições com relação à portaria remota, até por conta de questões de tecnologia. Eu falo que antes a gente não tinha... A tecnologia ela evoluiu tanto ultimamente que ela auxilia demais a tal da portaria remota, né? Antigamente, você imagina, quando surgiu o processo de portaria remota... e que a gente falava que era para prédios pequenos, era por conta de um baixo movimento na portaria em si, em função de que, você dependia basicamente da internet. Internet naquela época era Vivo, Claro, TIM, seja lá qual for, naquelas oscilações tremendas, sem muita fibra espalhada por São Paulo, muitas quedas e uma série de coisas em que provocava uma instabilidade e gerava por si só uma insegurança. Energia também? A questão de energias e gerava para o condomínio a necessidade de alguns investimentos até mais pesados. Hoje eu acho que o investimento em tecnologia, você tem câmeras com inteligência artificial, você tem muitas coisas de internet com fibra, com velocidade, estabilidade, até a própria internet móvel no celular hoje está rápida, você tem planos que te dão um bom consumo de internet. Menor custo, né? Você tem uma série de questões que já permite com que a portaria remota seja aplicada numa escala muito maior. O que eu costumo dizer, quando me consultam opinião sobre portaria virtual, eu acho que a primeira coisa que primeiro obstáculo é o público que você vai atender. É a cultura. Né? É cultural, porque você vai deixar de ter o senhor Zé lá da portaria, né? Que você passa, que você cumprimenta. Então tem aquela sensação de insegurança de não ter alguém ali, né? Mas que nem como o Mauro falou, hoje as portarias remotas, a hora que você aperta o interfone, aparece a tela do porteiro, né? Então às vezes as pessoas não sabem que o porteiro não está ali, que está lá numa central.
né? Então, hoje evoluiu muito já essa questão da portaria. Então, mas o que mais pesa nisso é a questão da comodidade, né? Tem pessoas que fazem questão de ter ali o cara para dar um bom dia ou para dar até um suporte, mesmo que a gente sabe que não pode, mas até dar um suporte. Então, o primeiro obstáculo é a questão cultural, né? De saber que não vai ter alguém ali disponível. Porque hoje, se você avaliar bem, nos condomínios que eu atuo, a portaria, mesmo sendo presencial, a gente está deixando ela o máximo possível automatizada, né? Com tag, com facial, né? Enfim, então já hoje a gente já usa uma mescla, né? A gente já está tentando tirar muitas coisas do porteiro até para facilitar o fluxo de acesso. Então, mas o grande impacto na portaria virtual é o custo, né? Hoje, uma portaria normal, um porteiro, controlador de acesso, um posto, é na faixa de R$22 mil, 21, 22, 23, depende um pouco da empresa. Uma portaria virtual para um prédio aí que eu torcei agora, para um prédio de 28 apartamentos, é na casa de R$6 mil mensais, né? Óbvio que tem aquilo que o Mauro falou, o custo de implantação, mas tem empresas hoje que faz... Eles financiam a obra, diluem isso em 5 anos. Então, enfim, é uma tendência, é algo que veio aí forte para ficar, mas a gente tem que desmistificar essa questão do público que vai ser atendido. Da cultura, né? Eu entrei num condomínio que são 2 portarias. E aí eu mostrei para eles. Hoje, se a gente contar com o consumo, 60% da despesa do condomínio é em relação a funcionários. Se a gente tirar o consumo, isso passa a 73%. Se eu tirar a água e a energia elétrica, isso passa a 73% das outras despesas, fora a água e energia elétrica, 73% é para pagar funcionário. Eu falo, cada R$100 que você recebe, eu tenho 27 para investir realmente no dia a dia. Para fazer a manutenção do condomínio. Para fazer a manutenção do condomínio, e os outros 73, na verdade, eu estou pagando o funcionário que está ali muitas vezes para abrir o portão para Dona Maria, que ela poderia, assim, que tu falou, a gente já está colocando, nesse condomínio ainda não tem, mas a gente já está colocando facial, eu digo que a tag e a biometria já está obsoleta, né? Então a gente já está fazendo essas alterações. Eu fui num condomínio, quando tu estava falando, eu estava lembrando aqui, eu fui num condomínio no Guarujá, tinha uma reunião lá e o rapaz falou para mim assim, não, pode colocar o carro dentro da minha garagem, eu tenho uma vaga sobrando. Ele falou, vou autorizar, mandei a placa do carro, tudo. Quando eu emboquei na garagem, toquei lá o interfone, né? Logo tu emboca aqui tem o interfone, eu toquei, falei com a pessoa, ele já estava me esperando, ela abriu a porta. Eu tinha certeza que essa pessoa estava aqui na guarita, aqui em cima, eu tinha certeza absoluta da qualidade de transmissão, de comunicação, da limpeza dos dados, tudo. Aí eu coloquei o carro e a gente depois conversando, ele falou, não, aqui não tem ninguém, é portaria remota. Você estava falando da questão cultural e eu estava até conversando com o pessoal de portaria eletrônica aí recentemente, que a gente teve num evento lá com eles. Sim. Né? E a gente está antenado, hein, que eu ia tocar nesse assunto... Mas passei... eu não fui convidado. Passei bem não, o foi sim, o senhor... Foi, deixa de ser. Eu passei para o senhor no WhatsApp o convite, não vem não. Deixa de ser. O senhor é que estava ali com os ciúmes do Montu e não foi. Cara, não tem alvará, a mulher não deixa o cara sair de casa. Pô, vamos falar botar os pingos nos is. Os pingos nos is aí. Lavagem, português, lavagem de roupa suja no programa de hoje. Patrocínio da lavanderia. Pô, tu no evento do 5 estrelas, 9h30 foi embora. Amor, obrigado pela permissão que tu me dá. Eu falei que não foi ela que te deu permissão, foi você que deu permissão para ela. Você não acredita em mim? Mas vamos lá, retomando aqui. A gente estava falando dessa questão cultural e eu falei que a grande barreira que a gente tem hoje ainda é o pessoal da nossa geração, vamos colocar assim. Sim. Se a gente pegar, por exemplo, as minhas filhas ou os filhos de vocês, no seu caso filhas, no seu caso filhos, que já são de uma geração tecnológica, uma série de coisas, para eles, quando você falar assim, vai mudar para portaria eletrônica, ele vai falar, tá, beleza. Porque eles têm uma característica completamente diferente da nossa. A gente foi criado com um porteiro, o seu Zé.
E as pessoas, elas vivem na ilusão de que o seu Zé, esse cara, se aparecer alguém armado aqui, seu Zé vai lá dar aquele chute com joelhada no vácuo. Se tu cair na tua casa, ele vai te acudir, vai te pegar no colo, vai dar do Savamu lá, chute com joelhada no vácuo, né? Que era isso. Vai ser o primeiro a correr. E salvar tudo ali, ou vai falar a palavrinha mágica lá, virar um Power Ranger e resolver todos os problemas do mundo do condomínio, quando na verdade seu Zé talvez seja o primeiro a se ferrar no processo como um todo. O primeiro a correr. Não vou nem dizer correr, talvez seja o primeiro a ser rendido a uma série de coisas, ou seja o primeiro a processar o condomínio porque foi carregar a sacola de supermercado para dona Chica ali, e aí o negócio, minha coluna, entendeu? Então, porque ele já tem 82 anos de trabalho na portaria do prédio, né? Então, assim, a gente precisa começar a separar um pouco as coisas. E isso eu falo muito para os condomínios que eu pego quando eles são condomínios antigos, condomínios com história e tudo mais, que é da gente gostar do seu Zé, mas a gente tem que pensar no condomínio em si. O que a gente pode fazer? De repente o seu Zé pode virar um ótimo concierge, ele pode virar um ótimo mensageiro, um cara que dá apoio dentro de um condomínio, um ótimo zelador. Ele não precisa mais ser o porteiro do prédio. Ele pode estar ali para ajudar a receber uma encomenda, para alguma aí coisa sim, ele vai sentido. poder levar a sacola. Entendeu? Dá alguma característica para ele, porque também é ruim o condomínio ficar sem ninguém. Tá? Ficar sem ninguém para um apoio numa situação de emergência, numa situação de ajuda, alguma coisa nesse sentido. Agora, a gente não pode linkar essa questão com segurança. Com segurança, eu acho que a gente estaria mais protegido com uma portaria eletrônica, com recursos de tecnologia. Ele segue processos, que seguem processos e uma série de coisas. É a pessoalidade. Na verdade, o que seria interessante a gente tratar aqui um pouquinho, até para dar como solução, são os prós e os contras, né, da portaria remota. Falando dos contras, né, do que eu entendo como um obstáculo. É a questão que a gente falou já da energia elétrica, né? Porque por mais que você coloque um gerador, né? O gerador ele tem um número de atendimento, e depois que acabar, como vai ficar? Quem vai abrir? Quem vai fechar o portão? Eu tinha um condomínio que o pessoal acabou a energia, tudo, o pessoal me ligou: você não vai vir aqui, eu síndico, você não vai vir aqui para abrir o portão pra gente? Quem vai ficar aqui na portaria? Que estamos sem energia. Então, assim, o pessoal confunde. Então, é importante, na hora de você contratar uma empresa, que essa empresa também tenha mão de obra e mandar para você em caso de emergência. Então, porque normalmente você vai contratar uma empresa, vou até a Ganá, por exemplo, eles têm a portaria remota e eles têm a portaria física. Então, tu tá querendo um patrocínio, é isso? Não, porque já é patrocínio dos nossos coleguinhas. Então, se tiver algum episódio, eles têm condições de mandar alguém para ficar fisicamente lá, abrindo e fechando. Esse é um ponto. E em relação, porque a questão de custo não se discute, a questão financeira não se discute, né? É muito melhor. É muito melhor. Mas tem mais alguns problemas. Você fica refém, sei lá, se alguém passou, o portão não fechou, né? Por algum problema, o portão não travou e a pessoa não viu, vai ficar aberto, né? E vai ficar um ponto vulnerável. Então, tem que ser feito um trabalho de conscientização, né? Até um treinamento com os moradores, né? Implementando, fala: gente, quando entrar no portão, feche o portão, certifique que o portão fechou, o de carro também, o do pedestre, porque realmente não vai ter alguém ali, né, olhando. Tem até a câmera que o pessoal vê, tem uns sensores, mas ainda assim pode ter algum tipo de problema. Mas tu vê, vou fazer o advogado diabo aí, o inverso. Tu estava comentando e aí me veio esses dias eu estava conversando e eu tenho lá 2 pessoas na portaria. Eu estava conversando com um morador e falou assim: pô, tem gente que vem aqui, bate na minha casa aqui e nem foi anunciado. Ou seja, passou pela portaria presencial alguém, por algum motivo que a gente não sabe, ou não tocou interfone, porque a pessoa, muitas vezes o porteiro, aquela pessoa já vai sempre lá na casa, o Maurão tá indo na casa da filha, tá não sei o quê, e às vezes passa direto. Eu tive esses dias uma situação, falei Maurão com a filha, lembrei do sogro.
A moça na portaria tocou em Você está telefone. sabendo de alguma coisa que eu não sei? Não. Tocou. Me conte. Me conte. Não, peguei só como exemplo as pessoas. Ah, tá. A moça na portaria tocou no apartamento e não tinha ninguém atendeu, né? Nem que não tinha ninguém atendeu, mas ela liberou o sogro para subir e tocar lá na porta. E o sogro foi. E aí ela mandou uma mensagem para a moradora falando: seu sogro está subindo. E aí depois ela entrou em contato com a gente falando assim: o meu sogro não foi no apartamento, quem foi que a portaria liberou para subir na minha casa? E aí eu fui ver as imagens. Quando eu fui ver as imagens, peguei a foto, né, printei a foto do elevador, mandei: esse aqui é o seu sogro? Não, pô, esse aqui é... Então foi essa pessoa que subiu, realmente esse aqui é o seu sogro. Porém, jamais assim, eu não falo jamais, mas pelo menos por tudo aquilo que a gente vê da portaria remota, e até porque a pessoa não está ali, ela não tem esse contato pessoal, né? Ela tá, ela segue o processo, não né? Segue o procedimento, não tem ninguém. Esse rapaz não teria entrado se fosse virtual. Se fosse remoto. Porque aproveitando o controle gancho que você está falando, Walter, quando você está presencial, né, o visitante pode coagir, sim, o porteiro pode ficar, né, se sentir intimidado. Puta, se eu não liberar, o cara vai brigar comigo. Então, não tendo essa distância, né, fica mais fácil de você seguir o processo. Né? E a gente entrando também, você comentou das questões, e muita gente fala assim: mas no meu condomínio tem que fazer um grande investimento. As empresas, elas fazem sim algumas coisas, muito mais na questão de equipamentos. Mas você tem condomínios que precisam de investimentos em questões estruturais, de serralheria para fazer uma clausura, de uma compra de um... De repente um gerador menor que suprir essas necessidades. Seja lá o que for. No break, sei lá. Seja lá o que for, mas vamos partir da seguinte premissa. Tem que fazer um investimento de R$120 mil para conseguir implementar a portaria eletrônica, que é a portaria remota, além de tudo aquilo que os caras vão fornecer. Você falou, um porteiro custa 22 mil, tá? Se a portaria eletrônica me cobrar 10 mil por mês, tem 12 mil de... eu tenho 12 mil. Em 10 meses eu paguei o investimento. Depois virou... Então, o tal do payback... É rápido. É rápido. Tá? Então, ou por mais que vamos fazer o seguinte, eu não quero economizar tudo, eu quero só ficar com o porteiro de urna aqui numa outra função, parará, cortou, ficou para 10 mil reais, sobrou 2 mil por mês, cara, num tempo você vai ter pago isso, sabe? Tem o payback dessa situação, ele é rápido. Se você trabalhar de uma forma adequada, souber escolher uma empresa que não esteja preocupada apenas com o faturamento, e sim te fornecer um serviço de qualidade, tá? Em que você vai lá, faz toda a avaliação, mapa de risco, como você tem que controlar, que tenha sensores que verifique se o portão de trás foi fechado para o da frente abrir. Fechou, tal, senhor, por favor, fecha ali o portão, o senhor deixou aberto, alguma coisa nesse momento, ou que alerte ou alguma outra pessoa do lado de dentro, para que a gente possa ter segurança ao consumir esse serviço. Eu não tenho dúvida de que este serviço vai trazer benefícios aos condomínios e é a portaria do futuro, tá? Talvez, não vou dizer para grandes condomínios, clubes de 1000 unidades, de não sei quantas unidades, que talvez ele continue tendo aquela primeira guarita do lado externo ainda física, vamos assim dizer. Agora, as internas das torres e assim por diante, talvez já sejam totalmente remotas, eletrônicas, virtualizadas. Por exemplo, eu tinha um condomínio que tinha 2 portarias, uma em cada lado da rua, que uma delas a gente virtualizou para outra, exatamente para economizar. Mas tu consegue, Mauro, dar mais qualidade? No próprio condomínio que a gente separou, era uma entrada só, não é portaria remota ainda, mas separamos a entrada dos visitantes e prestador de serviço de um lado. Então, hoje só passa pela portaria visitante e prestador de serviço. O morador, ele já entra com a facial, tem a catraca e tal, ele já ficou automatizado, né? Ele já ficou automatizado. Se amanhã você colocar uma portaria remota, esse morador, ele já está... que ele já entra ali, passa tal, ele não tem problema, né? O que pode acontecer é a facial dele não passar, mas aí ele vai tocar o interfone,
tanto faz atender ele aquela pessoa que está ali ou aquela pessoa que está lá a 50 km de distância. E se você pegar e colocar uma remota que atenda esse público de prestador de serviço e visitantes, como tu falou, você pode pegar uma pessoa que essa pessoa... Você não precisa eliminar todos os funcionários. Sim. Você pode pegar alguém que vá fazer um outro trabalho dentro do condomínio, que vá trazer mais qualidade dentro do condomínio e que numa emergência essa pessoa vai ser acionada no rádio e ela vai lá na portaria, de repente, auxiliar. Então tem todo esse processo, né? Num dos condomínios que eu tenho, portaria remota, esse dia atrás me ligou a pessoa da portaria pedindo autorização para entregar a imagem para um morador que tinha sido assaltado na frente do condomínio. Aí ela mandou a imagem para mim e eu vi. O cara chegou, embicou, ele ficou exatos 3 minutos e meio parado na porta, procurando acho que o controle. Aí o que aconteceu? Nesse meio, tipo 2 da manhã, ele ficou lá com a porta aberta, abriu o porta-mala, caçando o controle. Nesse meio do caminho veio um motoqueiro. É remoto. Era. Veio um motoqueiro, mas é remoto, mas é a pessoa... Ele aberto por ele. Cada um abre o seu portão. Aí ele não sei porquê, ele poderia ter ido lá, tô sem controle, você pode abrir pra mim? Não fez isso, ficou caçando o controle, ficou com 3 minutos e meio com a porta aberta, passou um motoqueiro e furtou. Ele passou, voltou, passou de novo, ele tá pedindo. Então assim, tem situações que assim, nem que fosse portaria física... teria resolvido. O procedimento dele foi errado. Foi errado. Então, essas coisas têm que ficar bem claras também. Os senhores têm mais alguma consideração a fazer? Recomendo portaria remota. Não, acho que é isso. Eu tô num prédio comercial, a gente está implantando, e aí por isso que eu falo que como você pode usar a economia que você tem. Nós estamos implantando uma portaria remota num condomínio comercial, e ele vai ser só no período noturno, e mais o sábado à tarde, o domingo e feriado 24 horas. Com a economia que a gente tem da dispensa do funcionário, porque ela era um funcionário próprio, você praticamente vai pagar ali 60% da manutenção da fachada. Muito bem, então, pessoal. Falando aqui, para a gente encerrar o assunto, eu acho que a portaria remota é uma questão do futuro, isso ficou claro aqui na conversa entre nós três. Mas é importantíssimo que você, se quiser fechar uma portaria remota, que vá conhecer a sede da empresa, que peça para ter acesso, pelo menos para visualizar como é que é a central de atendimento deles, para que você não tenha aquela portaria remota que está lá no quintal da minha casa comigo atendendo de bermuda e camiseta. Conhecer condomínios, Conhecer condomínios, pede para conhecer clientes. Faça um mapa de análise de risco da questão, defina uma série de procedimentos também com relação à entrega de encomendas, estresse bastante o assunto com os seus condôminos, porque o negócio é cultural. Neste momento ele é cultural, vai precisar de uma adequação cultural muito grande. Então, mas é uma questão que todos podem ver aí, uma fonte de economia bem interessante para reduzir valores das taxas condominiais aí nos condomínios hoje em dia. No mais, eu quero só pedir para que você curta e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Não se esqueça de deixar aqui seus comentários para a gente falar a respeito do nosso programa de perguntas e respostas. E não se esqueça que nós estamos também nas plataformas de podcast. Um grande abraço e até a próxima semana.